É inegável a importância da infância para toda a nossa vida. A neurociência constata que o desenvolvimento do bebê se dá na combinação da genética com as relações e o ambiente que ele está inserido. E aos estímulos produzidos pela cultura de cada época, as crianças reagem. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. O tempo da infância e a infância de nossos tempos. Tema desta série do Café Filosófico. A infância conectada. O valor da fantasia e memória. O lugar das crianças em nossas cidades e nas famílias. Aquela família idealizada, difundida pela publicidade e incutida no imaginário coletivo, acaba provocando frustrações, preconceito e sofrimento em muitas pessoas. No mundo real, as pessoas se unem, famílias se formam, muitas vezes se desfazem, se refazem. E em cada uma delas circula uma variedade de afetos, problemas e desafios. Independente do modelo de família, o que se torna relevante é a maneira como se constroem os laços. E, principalmente, como se assume a responsabilidade do cuidado com as crianças. É nesse universo que nós, sujeitos, vamos nos formando e nos constituindo, com nossas singularidades. Para falar sobre isso, a curadora desta série, Julieta Jerusalinski, convidou a psicanalista Maria Rita Kell. Foi um prazer contar, Maria Rita, com a tua presença aqui nesse módulo, com o tema, que é o tema das novas configurações familiares que a gente vai abordar hoje. É um assunto que está na ordem do dia, porque, de fato, ao longo das épocas, a maneira de estabelecer os laços familiares passa por transformações e isso faz com que seja necessário, desde o ponto de vista legal, amparar essas transformações. Então vão surgindo novas figuras que legitimem essas novas formas de família. Então surgem termos como, por exemplo, união estável, união homoafetiva ou multiparentalidade. Isso protege os cônjuges e as crianças que são cuidadas nessas relações e permitem, então, com que a ideia de família não fique centrada num modelo heterossexual e monogâmico, que é um pouco a ideia de um certo ideal de família, mas não é a única família que existe de fato. Conversando com a Julieta aqui na vinda, e ela me contou que o Antônio Prata já esteve, e eu vou contar, para falar de novas configurações familiares, eu vou começar com um episódio da infância do Antônio Prata, que a situação é a seguinte: imaginem um almoço de domingo com vários amigos, com suas mulheres, maridos e filhos, né? O Antônio Prata estava com o Prata, pai dele, o Mário Prata, que já tinha se separado da Marta Góes, mãe dele. Então estava ele, a Maria, os dois irmãos, o meu filho, já com um padrasto, que não era o pai dele, o Prata com o pai, e a mãe dele, já casada com o Nirlando Beirão, com a filhinha do Nirlando, de outro casamento, que não era filha da Marta Góes também. Então tinha essas crianças todas que nenhuma delas era filha de um casal constituído. E aí chegou um casal com uma criança. E aí o Antônio uma hora perguntou: mas quem que é a mãe dessa criança? É a fulana. E quem que é o pai? É o fulano. Mas pode ter filho morando junto? Juro, a história é essa. Vejam, essa situação, com toda a graça dela, né, mostra como isso nos anos 80, para uma criança, já estava muito naturalizada essa situação, inclusive porque os pais e os padrastos não eram inimigos, inclusive porque estavam todos ali, em que não havia, então, para a criança essa angústia. Meu pai odeia minha mãe não me deixa ficar com meu pai, minha mãe odeia a nova mulher do meu pai. Eram famílias
de uma época, porque nós somos uma geração um pouco herdeira da década de 70, das vidas comunitárias, enfim, de um casamento mais aberto, em que para as crianças, se os pais não transmitem que isso é um horror, que a mãe se casou de novo, ou que houve uma separação, para as crianças isso se torna, tem um sofrimento do momento, da transformação, mas todas as transformações da vida não se dão sem algum sofrimento, e depois isso se torna a vida delas. Não é necessariamente uma vida problemática, uma vida esquisita, uma vida que não deu certo. Eu penso que no consultório, por exemplo, a gente muitas vezes ouve, não os filhos falarem dos seus pais, mas pais e mães que eventualmente se separam, dizendo que, puxa, gostaria de ter dado para os meus filhos uma família normal. Né? Claro que aí a gente tem uma gama enorme de possibilidades dessa família não normal. Primeiro caso, esse que eu acabei de contar, filhos de pais separados, né, que ficam um pouco com um pouco com outro, etc. Filhos de mães solteiras, que hoje em dia não é mais um escândalo moral, mas, enfim, que são filhos criados só pelas mães. Né? Filhos de casais de mulheres, por exemplo, ou de casais de homens, que hoje podem ou adotar, ou fazer barrigas de aluguel, etc., e ter filhos, porque o desejo de paternidade e de maternidade não depende da orientação sexual das pessoas. E também tem pessoas que se divorciam 2 vezes, e daí tem um filho do primeiro casamento, fizeram um filho no segundo, casam com uma mulher que também tem filho, enfim, é isso que eu estou chamando, então, de famílias tentaculares. Não é? Ainda existe um certo discurso psicológico, eu não vou dizer que seja psicanalítico, porque o discurso psicanalítico depende muito de uma escuta do sofrimento. Então, a gente pode constatar se um sofrimento como esse, de ter uma família não no padrão, ainda existe ou em que situações existem. Não é? E é evidente, quando a gente escuta, as situações em que as crianças sofrem com separação dos pais não são situações em que elas sofrem. Tem um primeiro luto, evidentemente. Aquilo que elas conhecem como a configuração familiar mudou. Mas o sofrimento que fica para a vida ou quando um dos dois abandona, e infelizmente na nossa sociedade ainda machista, com muita frequência é o homem. Existem mulheres que abandonam. Deixa os filhos com o pai e abandona. Mas com muita frequência é o homem que abandona. E quando faz filhos com uma segunda mulher, quando tem filhos com uma segunda esposa, aí que desencanam daquele filho do primeiro casamento, e isso é terrível para as crianças. E também um outro tipo de fonte de sofrimento é quando os pais ficam usando os filhos numa possível disputa não resolvida, porque em vez de ficarem amigos, depois que se separam, ficam tentando que os filhos odeiem o outro, que odeiem o novo companheiro da mãe ou a nova mulher do pai, quer dizer. Então, essas são as situações sofridas para as crianças, não é? E também é muito engraçado, para quem já leu Nelson Rodrigues, pelo menos, e Freud, a ideia de que a família nuclear, burguesa, etc., seja o esteio da moralidade. Né, gente? Mesmo porque, dependendo da família, a primeira coisa que elas vão ensinar às crianças é a odiar todo mundo que não é da família. Então, isso já não é um bom odiar, ou desprezar, ou se afastar de quem não lhes é familiar. Então, eu não creio que a nossa crise moral, por exemplo, se hoje há uma crise, vou dizer ética e não moral, porque a moral está muito ligada a algumas normas. A ética, para mim, tem a ver com respeito ao outro, consideração pelo outro. Essa é a norma principal da ética. Você não precisa amar. Freud tem um texto em que ele diz que a norma de amar ao próximo como a si mesmo é impossível, porque o próximo é o estranho. Então você não tem que amá-lo como a si mesmo. E você não é obrigado necessariamente a amar. Porque o contrário do amor, quando o amor acaba, o contrário, a pulsão oposta do amor é a pulsão agressiva. Então não é o amor que pode reger a moralidade pública. E mesmo a moralidade pública, o amor é importantíssimo, que bom que ele existe, mas tem que ser muito mais a consideração e o respeito, e que os pais vejam os filhos sempre como outro e não como um prosseguimento de si mesmo. É muito mais possível que se crie ali uma certa moralidade familiar do que baseado no amor e na identificação. Eu amo porque ele é como eu. Mesmo porque a gente sabe que na adolescência os filhos vão querendo ser diferentes da gente. E aí, como é que fica eu amo porque ele é como eu?
Né? Tem que continuar amando quando ele deixa de ser como você, quando ele quer ser o contrário de você. E se você não consegue continuar amando, sabe-se lá, a gente não manda nisso, que respeite, e que proteja, e que considere. A família, como nós conhecemos, nuclear, pai, mãe, filhos numa casa só, normal, monogâmica, patriarcal. Essa família não é tão antiga. Se a gente pensa que ela é o modelo eterno de família, se a gente olhar, por exemplo, as sociedades de corte, existia, sim, uma disputa de poder, era muito importante o casal se manter. Não é? Mas a situação dos filhos, o modo como eles eram criados, o fato de que um filho primogênito, então, ia ser o herdeiro da coroa, e os outros ficavam meio ao Deus dará, a situação dos nobres em torno da corte, como consideravam seus filhos, dependendo dos casamentos proveitosos que eles podiam ou não podiam fazer, o abandono de certas filhas mulheres, que já na terceira ou quarta já não dava para fazer um bom casamento. Então, a ideia de que essa nossa família é tradicional e eterna, não é. A família nuclear burguesa é contemporânea ao surgimento da psicanálise e a descoberta, quer dizer, o momento em que a neurose, a histeria, começa a fazer barulho na cena pública. Né? A gente não pode saber o que era antes, porque não havia um olhar psicanalítico sobre as subjetividades anteriores ao século XIX, ao final do XIX. Né? Mas a histeria começa a fazer barulho, a mulher histérica, as conversões da mulher histérica, são contemporâneas da moral burguesa vitoriana, oitocentista. A repressão sexual sobre a mulher, violentíssima. Então, essa ideia de que a família não é mais a mesma, que às vezes as pessoas hoje em dia falam, mas hoje em dia vem desde os anos 60, para quem é mais jovem, já se falava, e esse mundo... O saudosismo do passado é bastante velho. Claro, é bastante velho. E nós temos saudosismo do passado porque correspondia à nossa infância. Então, não tem como a gente não ter algum saudosismo. A gente pensa que tudo era melhor. A gente não, na infância, nós fomos ligeiramente protegidos das angústias dos nossos pais. Não é? Quem não foi e foi exposto à angústia ou ao ódio ou ao pleno conflito dos pais não tem tanta idealização assim da infância. Não é? Bom, então esse modelo idealizado, que a gente chama de família nuclear, pai, mãe e filhos, ele já está há algum tempo abalado, digamos assim. Né? Eu cito uma demógrafa chamada Elsa Berkó, que tem um artigo na História da Vida Privada no Brasil, que diz que desde meados do século XX, ou seja, dos anos 50 para os 60, é que esse modelo, digamos, familiar do século XIX, o oitocentista, está abalado. Os anos 60 foram muito importantes para as mulheres. Né? Vocês já são, a maioria aqui, filhas dos anos 60. Mas aquela caricatura que nos anos 60 as mulheres saíam na rua queimando sutiãs, como modelo de opressão, o importante não é queimar ou não queimar sutiã, o importante é que as mulheres começaram a sair da casinha, não é? Nos dois sentidos da palavra. Sair da bela recatada e do lar que elas tinham sido criadas para ser. Não é? E o pátrio poder deu lugar a uma distribuição de poderes. Depois tem um outro fenômeno aí, que no entre guerras, então isso talvez tenha sido mais importante nos anos 60, mas desde o final da Primeira Guerra Mundial, nos países europeus, e depois na Segunda Guerra também nos Estados Unidos, os países que mandaram grandes contingentes de homens para as guerras, tiveram que lidar com um grande contingente de mãe de família, criando sozinhas suas famílias mesmo. Né? E já eram famílias burguesas, não eram aquelas famílias, como no Brasil durou um pouco mais, em que vivia mãe, avô, avó, então tinha sempre outros homens ajudando a cuidar da casa. Tinha mulheres que tinham que ir para o mercado de trabalho mesmo. Né? E as mulheres, mesmo em famílias então que se mantiveram, que o marido não morreu na guerra, nem nada, famílias que se mantiveram no modelo, na estrutura, mas as mulheres podendo dividir a responsabilidade econômica com os homens, liberam em parte os homens para uma função que acho que eles não aproveitaram plenamente, que é a função de também ter um pouquinho mais de tempo disponível para os filhos. O interessante é que hoje é muito diferente, mas depois das grandes ondas feministas, dos anos 60 em diante, mas nos anos 50, em que os homens já havia mulheres no mercado de trabalho, mas os homens ainda eram aqueles pais que, mesmo não precisando trabalhar tanto, em casa eles não estavam se ocupando dos filhos. Eles não estavam porque aquilo não era função deles. No próximo bloco,
E a pílula anticoncepcional abalou essa parceria entre virgindade, frigidez e histeria. Se até a metade do século XX as mulheres tinham um papel socialmente definido, casar e ter filhos, tudo mudou quando lhes foi dada a possibilidade de separar sexo e procriação. Um fator que foi decisivo para reconfigurar o lugar da mulher na família e na sociedade. A partir da pílula, da invenção da pílula, que foi o grande liberador das mulheres, os movimentos feministas todos não teriam conseguido nada se não fossem os modernos métodos anticoncepcionais. As mulheres conseguiram, pela primeira vez na história da humanidade, a gente pensa o que é isso? Poder dissociar a vida amorosa de vida familiar. Isso é um fato hoje para todas as moças, não é? O que não quer dizer que não queiram ter família, mas a vida amorosa pode começar, e a vida sexual pode começar, sem a ideia de que, então vamos ver, porque os filhos podem vir. Eles virão quando as mulheres quiserem. E isso, então, é contemporâneo, a invenção dos anticoncepcionais modernos é contemporâneo ao final do tabu da virgindade, que é muito recente, né? Que não tem 100 anos. E, na verdade, o tabu da virgindade ainda continuou servindo para evitar mães solteiras, evidentemente, mas também para manter as mulheres e a sexualidade feminina dentro de limites institucionais. A virgindade, o tabu da virgindade, fez com que a sexualidade feminina parecesse alguma coisa um pouco... Ela só deve existir com uma função que é a da procriação. E a pílula anticoncepcional abalou essa parceria entre virgindade, frigidez e histeria, né, que era um pouco um destino nefasto das mulheres. E tirando que, além disso, não é o nosso tema, mas que ainda por cima as mulheres ficavam fora do mercado de trabalho, né? Então, virgindade, frigidez, tédio doméstico e histeria. Fazia muita parte. A Virginia Woolf tem um livro lindo que se chama Um Quarto que Seja Seu, um livrinho. Ela, como mulher escritora, dizia como as mulheres precisam na casa, e ela está pensando ainda no modelo familiar das mulheres em casa, etc., de um quarto que seja seu, onde elas possam ficar sozinhas, onde elas possam ler, onde elas possam escrever seus diários íntimos, onde elas sejam livres das demandas dos filhos, do controle dos maridos, do controle, às vezes, de uma sogra, de uma mãe mais velha em casa, etc. Isso, enfim, é o começo dos anos 20, né? O fato é que diz a Elsa Bercow, quer dizer, no momento em que os movimentos feministas e a pílula anticoncepcional abalaram essa parceria entre frigidez, histeria, insatisfação, etc., a Elsa Bercow diz que casar e ter filhos e se separar leva cada vez menos tempo. A partir de pílula anticoncepcional, etc., e as classes médias começaram a adotar novas formas de criar os filhos, porque as mulheres ficaram um pouco mais livres, e diz a Elsa Bercow, inclusive, que as classes pobres já conheciam, que era compartilhar mais com vizinhos, trazer mais para casa. O que foi acontecendo do século XX em diante, isso também é um subproduto da sociedade de consumo. Vejam como as coisas são intrincadas, como é difícil analisar um fenômeno só de um vetor. Porque o que a sociedade de consumo promove? A ideia de que você tem direito a experimentar muitas novidades, a ideia de que você tem direito a mudar a vida, muitas vezes, a propaganda. Basta você olhar a propaganda. Mas é muito paradoxal a propaganda. Porque a publicidade, o modelo é sempre da familhinha, que está experimentando novas coisas, só novos produtos. E a publicidade precisa que as pessoas achem que a função da vida, como dizia Freud, é dada pelo prazer. Compre mais, experimente mais, viaje mais, troque mais de roupa. Embora isso seja uma lógica capitalista, essa ética do prazer, ela é, digamos, tia-avó dos movimentos libertários dos anos 60. O regime permite e incentiva que as pessoas queiram ter mais prazer, mudar mais a vida, renovar. Isso é o capitalismo. Eu não sou grande fã do capitalismo, mas ele traz esses subprodutos libertadores do ponto de vista para o indivíduo. O capitalismo foi o maior avanço que a humanidade já produziu. Porque o indivíduo é o consumidor, ele tem que desejar sempre mais.
Então, isso mexe com a moral, com a liberdade pulsional, sexual, etc. Bom, ao mesmo tempo, voltando para a nossa história, se as mulheres hoje têm muita culpa de não conseguir fazer uma família como seus pais fizeram, né, ou seus avós fizeram, e aí eu recomendo que todos vejam o filme da Laís Bodansky, Como Nossos Pais, que vai também revirar isso aí. Meninas, quando o papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já é pra ir recolhendo as coisas. Eu não tô perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não? Não. Eu devo ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Com certeza não foi meu. Por outro lado, os homens patriarcais, até porque suas mulheres estavam melancólicas, estavam entediadas, tinham pouca experiência sexual, talvez ficassem frígidas, não por culpa delas, por uma frigidez histérica, mas porque era ruim mesmo. Os homens patriarcais tinham liberdade total de trair. Era assim, mas homem é assim mesmo. Essa era a ideia. No próximo bloco. Ainda existia, na minha adolescência, os pais perguntando, mas quem são os pais desse seu amigo? As revoluções da década de 60 no Ocidente alteraram o papel da mulher e, consequentemente, a sua forma de se relacionar e de se colocar no mundo. Não por acaso, isso abala fortemente o modelo da família tradicional burguesa. O que se perde com isso? Então, o que nós temos a perder em relação à perda desse modelo familiar que veio do 19 até meados do 20? Né? A ordem do modelo patriarcal, bom perder. Né? A tranquilidade dessa mãe recatada e do lar, insatisfeita, histérica, que essas eram as histéricas freudianas, é bom perder. Tentando se satisfazer, o que era o prêmio de consolação dessa mulher? É os filhos, ter os filhos só para si. Aí criando filhos neuróticos, dependentes, edipianos, mais do que o... Porque a constelação edípica ela é uma estrutura psíquica. Talvez ela seja estável, mas a ideia do filhinho que tem na mamãe, a sua única fonte de carinho, amor, prazer, brincadeiras e tudo, também é bom perder. Né? A segurança, no Brasil, essa segurança dependeu. O Brasil foi o último país livre do Ocidente a libertar os seus escravos. O último. Depois do Brasil, só Cuba, que na época era uma colônia. Então, nós tivemos aqui 3 séculos de escravidão. Isso dava uma enorme segurança ao patriarca. Não é? E também às famílias que estavam ali servidas o tempo todo por pessoas que não eram nem assalariadas, que não podiam sair, e que, se quisessem mudar de trabalho, iam ser acorrentadas num tronco. Quer dizer, essa é a pior das hipóteses, mas... E da qual nós herdamos, dessa escravidão, a tradição da empregada doméstica em tempo integral. Então, também isso não foi tão mal perder, não é? O que mais que se perde ao perder a família nuclear burguesa? Uma classe média fechada sobre si mesma, com os filhos também mais, talvez, afixados aos pais do que é necessário. Essa privacidade da família nuclear burguesa é uma privacidade vigiada, quer dizer, onde a mulher está sendo vigiada e o homem não, né? Onde as ruas parecem sempre perigosas e as visitas seletas na família. Ainda existia, na minha adolescência, os pais perguntando, mas quem são os pais desse seu amigo? Né? As poucas famílias boas das cidades brasileiras. Né? E esses padrões de exclusão das elites acabaram sendo adotados também pelas classes médias, que estão sempre querendo imitar as elites como sinal de respeitabilidade. A gente não se mistura com qualquer um. Né? Ao mesmo tempo, vejam que paradoxal, a lógica do mercado, que rege a sociedade capitalista, né, onde essa família está inserida, destruiu as bases da sustentação dessa família. Claro que as lutas feministas existiram, é claro que as lutas jovens existiram, mas a lógica do mercado que diz, primeiro, necessidade de mulher no mercado de trabalho, desde o pós-guerra, foi importante. Não é? A importância da indústria farmacêutica também de poder vender anticoncepcionais e fazer propaganda disso. O problema dessa nova família também, em que às vezes
os homens, quando se separam, né, estamos falando de novas configurações familiares, durante um tempo, até que as mulheres eventualmente se casem de novo, nem sempre se casam de novo, é que as mães ficam muito superpoderosas. Principalmente quando os pais se casam, vão tratar dos filhos que eles têm com a nova mulher e tratam os filhos que eles tiveram no primeiro casamento como problemas das suas ex-mulheres. Isso é muito comum. Acho que a nova geração de homens mudou muito, né? Mas no século XX, até muito recentemente, ainda os filhos eram um problema, digamos assim, das mães, o que deu às mães um superpoder terrível. Porque se a mãe já é poderosa no inconsciente infantil, e não vou voltar muito atrás para a psicanálise, mas a mãe deu a vida, deu leite, foi a figura mais amada, a primeira figura amada, etc. Detentora de todos os objetos de dom e satisfação. De todos os objetos de satisfação, exatamente. O aconchego, o corpo, o seio, a voz, etc. Se as crianças depois ficam entregues à sorte, aos cuidados exclusivos dessa mãe, mesmo que seja uma mãe suficientemente boa, né, no sentido winnicottiano, ela fica muito poderosa no inconsciente da criança, né? Bom, por fim, eu gostaria de citar um pouco outras configurações familiares. Primeiro, essa que eu estou chamando de família tentacular, que eu acho muito bacana quando é a melhor possibilidade de casais separados continuarem se ocupando dos filhos, mesmo que a criança já... Então, ela conhece a nova namorada do pai, depois o novo namorado da mãe, aí ela vai conhecer o filho da nova namorada do pai ou a filha do novo namorado da mãe, e a família vai deixando de ser aquele sagrado triângulozinho fechado sobre si mesmo, né? Ela já não está mais privatizada na sua família, né? Alguns exemplos mais antigos e mais comuns. Sociedade indígena. O interessante nas sociedades indígenas é que os casais são mais ou menos estáveis, têm filhos, as poucas que eu conheci, não sou uma estudiosa, mas na Comissão da Verdade eu visitei muitas e pesquisei um pouco. E as crianças, elas são um pouco filhos de todo mundo. Então elas estão rolando por ali, uma indígena, fez tapioca, e as crianças que estão com fome vão lá comer, né? Tudo bem, toda a economia é mais coletiva, tudo é mais de um socialismo primitivo no modo de funcionamento das sociedades indígenas. Mas é muito bonito essa liberdade. As crianças estão brincando, tem um brilho nos olhos das crianças, que é muito lindo. Outro exemplo de crianças soltas, pelas quais soltas não quer dizer sem pai e mãe, amorosos, tá? Não estou falando disso. Eu conheci um pouco na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, que é aqui em Guararema, onde os adultos que estão lá, eles vão para ter cursos e levam seus filhos, são famílias que se deslocam e vão para lá, mas é protegido, mas as crianças ficam muito soltas. E a criança solta sabe também se cuidar. Você está apontando o quanto também a criança ela pode ter um pouco mais de liberdade na medida em que há uma rede social coletiva que sustenta, claro, e que não é um cuidado individualizado do pai e da mãe. Uhum. Por que as crianças em pequenas comunidades, apesar da pobreza, né, a gente chama de comunidades das favelas, apesar da pobreza, brincam, jogam bola, têm uma vida talvez melhor do que as crianças de apartamento que ficam sentadas na frente da televisão. Crianças abandonadas não são necessariamente as crianças cujos pais não estão o tempo todo em casa para cuidar, ou os filhos de mães solteiras, ou os filhos de pais separados. Crianças abandonadas, a meu ver, e a gente vê isso no consultório, a Julieta deve ver mais que eu, que atende crianças, são as crianças cujos pais não se responsabilizam pela dura tarefa de impor limites a elas. Essa é uma tarefa difícil, principalmente na sociedade de consumo, principalmente numa sociedade em que usa a criança como um isca para vender de tudo e que a criança vira uma máquina de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É o ar que ela respira na sociedade de consumo. As crianças que são entregues à sua própria voracidade, que é própria da criança, em si não está errado uma criança ser voraz, as crianças que são entregues à sua demanda pulsional de satisfação sem limite, essas são as crianças abandonadas. Abandonadas porque elas não têm, os pais não ajudam que elas criem dispositivos psíquicos, dispositivos subjetivos de lidar com a insatisfação. Inclusive, não só de poder segurar a onda, digamos assim, que é muito bom. Não posso, eu aguento. Mas também de criar outros, a imaginação, a brincadeira,
o que a gente chama de sublimação, que o Freud chama de sublimação. Sublimação é tudo que a gente precisa fazer para a vida não ficar ou muito tediosa ou totalmente limitada às funções do corpo. Isso que é sublimação. E a gente faz sem perceber. A gente lê, a gente ouve música, a gente conversa, a gente inventa histórias na cabeça ou inventa histórias para o outro. Isso é sublimação. Tem nada a ver com não ter sexo. Aliás, ao contrário. Quer dizer, a liberdade sexual ela não é incompatível com a sublimação. Ela liberta mais possibilidades de sublimação, porque a repressão muito forte, erótica, digamos, do pensamento, a própria ideia, a própria fantasia, você não pode, também limita a sua possibilidade criativa sublimatória, digamos assim. É muito importante que as nossas crianças saibam sublimar, que elas possam não ter algumas satisfações corporais. E a televisão eu estou considerando como satisfação corporal, porque ficar o tempo todo na pulsão escópica ali, né? Está sendo dado, ela está passiva, ela está recebendo. Não só não ter todas as satisfações corporais, que elas vão nos demandar, né? E que nós precisamos aguentar, que de vez em quando elas nos odeiem, porque nós não somos, mas vão nos odiar por 15 minutos, também não é tão grave. Mas também aí tem que ter uma certa disponibilidade para oferecer a elas outras alternativas. Elas vão inventar, elas vão brincar. Travessuras necessárias. Travessuras necessárias. Você testar o corpo, para você testar a ousadia mental, que vai servir para a sua coragem na vida toda. No próximo bloco. Essas crianças que em algum momento foram frutos do amor, viram restos do ódio. A formação de um sujeito se dá desde a infância no seio de sua família. Mas não é apenas no lar que a criança forma sua identidade. É também na inserção em um grupo de amigos, na rua, no mundo fora de casa, onde ele pode estabelecer outros laços e desenvolver novas aptidões. O que eu estou chamando de função fraterna, que é a possibilidade do adolescente, da criança também, mas o adolescente é mais importante ainda, quando ele está na fase de querer confrontar os pais, de querer... Ele não tem que necessariamente ser um delinquente ou ser um adolescente sozinho, trancado no quarto, infeliz. Ele pode fazer laços com os semelhantes. Não é? A adolescência é a idade da turma, se os pais deixarem, se os pais não ficarem prendendo em casa. É a idade de, com os outros, testar um pouco os limites também, de poder fugir um pouquinho do padrão aprendido na família, de descobrir que o mundo é grande, que outras famílias... Claro que na infância também existe isso, mas o adolescente ele fica mais ousado, ele pode ir para a rua, se ele estiver com mais gente, se ele estiver acompanhado. E em muitas famílias em que isso acontece muito, nas famílias mais pobres, ou porque são bairros mais violentos, ou porque tem muitas mães cujos maridos foram assassinados, muitas famílias em que tem a mãe e aqueles filhos para cuidar, não é? A aliança fraterna entre os adolescentes ou entre os filhos também cria um laço social para além desse laço vertical pai, mãe e filhos. Como se só a referência fosse lá. Os irmãos são referências, os irmãos, os amigos, os primos, os vizinhos, a turma, são referências muito importantes e educativas, porque dão outros limites. Brincar, lutar com o irmão dá o limite do corpo. Dá o limite do corpo do outro. Pai e mãe é muito fácil, só vão te tratar com carinho, ou eventualmente, se te baterem, vai ser uma coisa horrorosa. Não é o limite, é muito desigual, não é? Claro. E irmão não. Irmão, que eu estou chamando mano no sentido que os racionais chamam de mano, os outros, não é? São outras formas de limite e outras formas de respeito ao outro, não é? Que às vezes é muito difícil aprender só no triângulo edípico. Me parece importante, em primeiro lugar, considerar, a partir da tua reflexão, como você vai nos apontando que a família nunca é completa, nunca é toda. Ela sempre tem as suas faltas. E que poder nomeá-las é o melhor que a gente pode fazer para não cair num modelo de totalitarismo, que esse sim causa muito sofrimento. Porque quando se idealiza uma suposta família do passado, isso é muito mais uma fonte de uma idealização do que, de fato, a ideia de que alguma vez essa
família teria existido como uma fonte de segurança e de saúde. Dentro disso, eu queria te fazer duas questões. Uma é como na atualidade, pelo rompimento das relações, pela instabilidade do laço conjugal, muitas vezes a gente se encontra com crianças cuidadas por apenas uma pessoa, numa condição de monoparentalidade. A dificuldade dessa questão, muito mais do que por ser um rompimento ou uma suposta família ideal, que muitas vezes é o que os pais se interrogam. Meu filho é infeliz porque talvez eu não pude lhe dar aquela família que eu idealizava, quando se trata muito mais de poder nomear o que se tem, o que falta. Mas o sofrimento muitas vezes é decorrente desse isolamento. Porque a função materna e a função paterna, elas também não são frutos de uma competência individual de uma pessoa. Elas dependem dessa rede social de sustentação da família extensa, da sociedade, em que o cuidado das crianças, se bem tenha protagonistas, no pai, na mãe, ele tem essa possibilidade de circulação. E a gente vai se encontrando hoje em dia com famílias muito isoladas, cada vez menores, crianças cuidadas por uma pessoa só, com esses rompimentos. Isso traz um efeito de bastante solidão, muito mais, e de risco, muito mais por uma sociedade individualista do que pelo rompimento de um certo modelo familiar. Então, essa era a primeira questão que eu queria que você comentasse, porque a gente também vai se encontrando com casais que se separam e essas crianças que em algum momento foram frutos do amor, viram restos do ódio, circulando entre casais que se entram em lutas intermináveis judiciais em que as crianças muitas vezes são instrumentalizadas por um e por outro. Então, essa é uma vertente que me parece de muito sofrimento na atualidade. Uma vertente um pouco, talvez, mais engraçada dessa questão seja o fato de que a gente vai vivendo numa sociedade na qual a idade ou o gênero deixam de ser parâmetros para o comportamento. Para definir quem pode ter filho e quem não pode. Né? Sim, em algum momento havia uma geração que fazia a revolução e as crianças eram cuidadas pela geração anterior, pela casa dos avós. Hoje em dia os avós também amam, trabalham e pelo jeito também parece não vão se aposentar nunca se continuar assim. Mas isso traz uma questão que é quem cuida das crianças. E como a gente faz justamente para que as crianças elas não se encontrem numa condição tão solitária. Bom. Eu gostaria de separar duas coisas, não é? Quem cuida das crianças e quem se responsabiliza. Porque, por exemplo, uma mãe, vamos supor, uma mãe de classe média sozinha, vamos supor que ela consiga ter uma babá que cuide da criança. Então, a criança está sendo cuidada, mas quem se responsabiliza? Tem que ser ela. Se ela acha que ela... E não por causa da capacidade da babá, por nada disso. Por uma questão também do laço de amor da criança com a mãe. E vamos dizer que deu uma baita sorte, que essa pessoa seja uma pessoa muito legal, que adora a criança, que brinca com ela. Então, a questão não é quem cuida, é quem se responsabiliza. Essa mãe continua responsável. Nem que ela trabalhe 12 horas por dia, porque isso acontece. Nas situações de mães solteiras com um filho só, o quem cuida, talvez o mais importante é assim, essa mãe está atenta com quem está ajudando ela a cuidar da criança? Essa mãe, quando chega, está escutando a criança para ver se a criança está angustiada ou está contente? O modelo da família nuclear bonitinha é tão forte, e a gente fica tão em dívida com ele, que às vezes a mãe sozinha com o filho se sente tão perdedora, tão loser, que ela talvez falhe, né, no sentido de falhar, na possibilidade, e não por maldade, mas porque ela está angustiada, achando que ela fez tudo errado, falhe na possibilidade de inventar jeitos para mesmo esse filho dela sozinha ser um filho que ela possa arrumar um jeito da vida dele ser legal. E que haja outros. Que haja, ou ser legal nesse sentido. Não é ser legal deixar ele na frente da televisão. Claro, que haja outros, que ele não seja esse resto. Quanto mais os laços em que essa mulher sozinha está inserida, se ela puder fazer laços, não é?
os movimentos sociais das cidades hoje. Aqui na ocupação a gente não permite isso. É a última vez. Da próxima vez eu Hotel Cambridge, era o Hotel Cambridge. É um documentário sobre famílias que invadiram o antigo hotel abandonado no centro de São Paulo. E ali tem situações de mães com seus filhos, e ali se cria uma perspectiva de coletividade em que as crianças não estarão abandonadas. É claro que a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, elas podem ser expulsas, mas o laço que se criou ali por esse movimento social urbano é de amparo mútuo. Esse modelo da família nuclear nos deixa muito míopes para possibilidades que os pobres já inventam, não a classe média. De melhorar para os seus filhos as condições, mesmo no caso de mães viúvas, mães solteiras, pais solteiros, porque existem homens que adotam filhos, muito mais raro, mas existem, ou que ficam, eles com os filhos, porque a mulher não está em condições, está se drogando, alguma coisa assim, então o juiz deixa os filhos com o pai, ou deixa um filho. Há maneiras de impedir isso. Sim. Mas nós temos que ser menos, vou dizer uma palavra da minha geração, menos caretas. Na caretice a gente não resolve. É engraçado usar isso. Não é um conceito da psicanálise, nem da sociologia, mas na caretice a gente não resolve. Porque é um moralismo de um único modelo. É isso. E de que esse é o modelo, eu estou devendo para esse modelo, então ainda estou infeliz porque o que o meu filho vai herdar é o fracasso do modelo e não um outro modelo. Alguma coisa que eu inventei. Na ilusão de que o que falta para a criança é isso. Exatamente. E falta porque a culpa é minha, porque eu não fui capaz. Aí piora. A psicanálise nos aponta a importância decisiva que tem o exercício da função materna e paterna para a constituição psíquica de uma criança, mas considera que o exercício dessas funções não está atarrachado ao fato de sermos mães ou pais biológicos, nem ao fato de sermos homens ou mulheres, e que então do que se trata é de como se produz uma transmissão ética que torne possível a formação de uma criança. Função paterna para a psicanálise não precisa ser necessariamente exercida pelo pai. É claro que na família nuclear, lá na origem da psicanálise, era mais provável que o pai exercesse essa função. Mas a função paterna, vejam que interessante, ela tem que operar no inconsciente da mãe. Não é só o pai. Qual é a função paterna? A função paterna é desgrudar o bebê da mãe. É importantíssima. Não quer dizer que tem que ser o pai, pode ser a namorada da mãe, pode ser um tio na comunidade em que a mãe mora, pode ser um amigão, pode ser um outro irmão que nasceu e que acaba separando o bebê da mãe de algum jeito. Mas a função, se ela não tiver operado no inconsciente da mãe, não vai adiantar. O pai pode ser um pai que queira, de qualquer maneira, atrair o seu filho e trazer mais o filho e barrar a mãe. Se a mãe... a mãe também não tem controle sobre isso. A transmissão geracional da chamada castração, que não tem nada a ver com cortar uma parte do corpo, mas tem a ver... O termo ficou na psicanálise, apesar da sua origem terrível, porque é uma fantasia sexual infantil. Quer dizer que a mãe não pode tudo, ninguém pode tudo. Ninguém pode gozar de tudo e muito menos do outro. Cada um tem um limite, né? O limite chamado castração, que significa que nós não nos autorizamos tudo. Não é nem porque o outro não deixa, não. Quando você já se subjetivou de uma forma em que tem uma lei, e a lei significa, não é uma lei, o respeito ao outro é o meu limite. Se você já se subjetivou assim, tem certas coisas que você não faz. Se você vê 5 pessoas chutando um mendigo, você vai ser a pessoa que ou não vai ter coragem de enfrentar aqueles 5 que vai sair, ou vai tentar pedir. Você não vai chutar o mendigo. Se você está subjetivado por essa lei que não te permite exercer certas satisfações pulsionais, porque chutar, você começa a chutar um objeto, começa a fingir, no teatro eles fazem isso, põe um saco e começa a chutar, fingindo que você está com raiva. Daqui a pouco, a pulsão agressiva faz com que você chute aquele saco com ódio que você nunca chutou antes. E eu não estou dizendo, eu não sou atriz de teatro, mas já tive paciente, ator, que conta exatamente isso. Quer dizer, então, isso está em você. Essa possibilidade de chutar um corpo inerte até destruí-lo está em cada um de nós, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, está em cada um de nós algo que a gente chama lei. E a lei, para a psicanálise, não é o Código Penal, é assim, eu sou um sujeito que não posso tudo.
Isso a gente chama de castrado, é ruim que seja essa palavra, os lacanianos já chamam de sujeito barrado, quer dizer, uma barra me separa dessa onipotência absoluta. Tem a ver também com uma condição que a gente encontra frequentemente hoje em dia, que é como os pais, ao quererem romper com um modelo da autoridade patriarcal, muitas vezes caem no oposto, que é eles mesmos se sentirem absolutamente desnorteados de cercear as satisfações das crianças. Quando, de fato, é muito importante poder dizer que não para uma criança. E qual é o princípio de autoridade para dizer que não para uma criança? Não chuta... É o amiguinho caído, para começar por aí. Tem a ver justamente com essa condição de que não é que nós somos imperadores como pais e podemos tudo, senão de que nós também, como pais, restringimos as nossas satisfações. A gente também não faz o que quer como filho. A gente faz o que é certo. E é aí o princípio de autoridade entre pais e filhos. Ou seja, na medida em que a gente também faz o que é certo, na medida em que uma mãe, quando cuida do seu filho, também está atravessada pela função paterna, mesmo que não tem ali um barbado andando pela casa. Bom, isso é o que dá o princípio da autoridade de não, meu filho, você não pode tudo. Isso não. Esse é o maior princípio de autoridade que a gente tem, porque a gente restringe o nosso gozo, e isso é o que também nos permite restringir o das crianças. E que então aqui a gente vai vendo como são funções muito mais do que, de fato, estarem coladas ao homem, uma mulher ou aos pais biológicos. Ainda que sim precisem ser incorporadas para uma criança por certos personagens reais que estão em relação com ela e que fazem ali essas restrições junto com um afeto. Diante dessas novas configurações familiares, o que é insubstituível é o olhar do adulto sobre a criança a um só tempo amoroso e responsável. Desejante de que essa criança exista e seja feliz na medida do possível, mas não a qualquer preço. Insubstituível é o desejo do adulto que confere um lugar a esse primeiro ser, concomitante à responsabilidade que impõe os limites desse lugar. Isso é o que é necessário para a família contemporânea, com todos os seus tentáculos esquisitos, para que ela possa transmitir parâmetros éticos para as novas gerações. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Porque a pulsão de vida dos que não têm medo nem de liberdades femininas, nem de homossexualidades em geral, é muito mais forte do que essas pulsões medrosas e mortíferas de quem tenta inibir as possibilidades humanas, né? Porque essas possibilidades são humanas.